Boa noite, professor e colegas que estão assistindo. Esse é nosso trabalho de Direito Eleitoral. O grupo sou eu e o Pedro Moura. A gente vai falar um pouquinho do registro de candidatura e das inelegibilidades. E depois a gente vai entrar um pouquinho na lei da ficha limpa. Primeiro, a gente vai falar do pedido do registro de candidatura, que pode ser feito pelo próprio partido ou pela coligação. E é o momento que a Justiça Eleitoral vai aferir se os postulantes estão aptos para disputarem o certame. E somente após as convenções partidárias a gente pode falar na candidatura, porque a situação jurídica de candidato ela só pode ser adquirida depois do deferimento pela Justiça Eleitoral. E para isso tem que ter o pedido formal do registro de candidatura. Agora o Pedro vai falar um pouco sobre a decisão judicial do deferimento, e é isso. Dentro da Justiça Eleitoral, examina-se o cidadão preenche todos os requisitos dispostos na Constituição Federal e na legislação eleitoral que o tornem apto à candidatura. A escolha do candidato em convenção partidária é requisito inexorável ao deferimento do pedido de registro. Ademais, o artigo 87 do Código Eleitoral diz que, sem a realização do registro de candidatura por partido, o candidato torna-se impedido a disputar o certame eleitoral. O artigo 88 do Código Eleitoral é bem claro que nele se diz que é vedado expressamente o registro de um mesmo candidato para mais de um cargo eletivo. Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, no prazo previsto, que é nas 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos. Estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, não sendo realizado o pedido de registro até esta data. Este será considerado intempestivo, não cabendo qualquer remédio jurídico para sanar tal vício. Agora vamos falar um pouco sobre as causas de elegibilidade. As condições de elegibilidade são exigências ou requisitos positivos que devem necessariamente ser preenchidos por quem queira registrar a sua candidatura e receber os votos validamente. As condições de elegibilidade são previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, que nele se diz que é obrigatório a pessoa ter a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária. Dentro do parágrafo 3º, no inciso 6º, também se diz que para alguns cargos tem que ter uma idade mínima. São eles para presidente da República, vice-presidente e senador, a idade mínima de 35 anos, de 30 anos para governador, vice-governador de estado e do Distrito Federal, e 21 anos para deputado federal, estadual ou distrital, ou prefeito e vice-prefeito, e 18 anos para vereador. As causas de inelegibilidade. Denomina-se inelegibilidade o impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica impossibilitado de ser escolhido para ocupar o cargo político eletivo. São elas as inelegibilidades constitucionais, que são as pessoas inalistáveis e analfabetos. Podem ser por motivos funcionais, que está previsto no artigo 14, parágrafo 5º, em que se diz que o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
Dentro da segunda causa de inelegibilidade por motivos funcionais, temos o parágrafo 6º do artigo 14, em que se diz: para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. A terceira causa de inelegibilidade é a reflexa, que diz que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes do consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou do território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já o titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Agora temos a última causa de inelegibilidades, que são as infraconstitucionais, em que se diz que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Agora a Isabela vai falar um pouco sobre a lei da ficha limpa. A gente vai falar um pouco da Lei Complementar 135 de 2010, que alterou a Lei Complementar 64 de 90, e ela é um exemplo de lei infraconstitucional que ela regulamenta as restrições à elegibilidade. E foi fruto de um projeto de iniciativa popular encabeçado por entidades que fazem parte do movimento do combate à corrupção eleitoral. E acabou que mobilizou alguns setores da sociedade brasileira, como a CUT, a OAB, e organizações não governamentais, alguns sindicatos e associações. E, em resumo, as principais inovações que foram trazidas pela lei complementar foi o aumento no rol dos crimes elencados no artigo 1º né, dessa lei complementar, que são inelegíveis para qualquer cargos que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida em órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. E alguns exemplos, não vou citar todos, são crimes contra a economia popular, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, contra o meio ambiente, a saúde pública, os crimes eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, tráfico de entorpecente, entre outros. Outra alteração trazida foi a rejeição de contas relativa ao exercício de cargos e funções públicas. E a inclusão da imposição da inelegibilidade para os que forem condenados por captação ilícita do sufrágio, a previsão de inelegibilidade para os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente, por razões de infrações ético-profissionais, se forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, e para os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente. Outra alteração trazida foi a aplicação da inelegibilidade aos condenados por terem simulado a cessação do vínculo conjugal ou da união estável para evitar a inelegibilidade em razão do parentesco. Mas outra alteração foi a exclusão da incidência da lei que estabelece o caso de inelegibilidade sobre os crimes culposos ou de menor potencial ofensivo, os de ação privada e a renúncia para fins de desincompatibilização, a abolição da exigência do trânsito em julgado da decisão judicial para fins de inelegibilidade, ou seja, só basta a existência da decisão proferida por órgão judicial colegiado a partir da edição da nova lei, o estabelecimento da prioridade de tramitação nos processos que versarem sobre o desvio ou abuso de poder econômico ou do poder da autoridade, e está vedada a alegação do acúmulo de serviço, e a possibilidade de suspensão cautelar da inelegibilidade por decisão emanada do órgão colegiado competente.
E, por fim, o aumento do prazo das inelegibilidades por 8 anos. E aí, em resumo, a gente colocou aí no slide, são as inelegibilidades por condenação parlamentar, que são decorrentes da quebra do decoro parlamentar, ou pela renúncia para evitar a cassação. Por condenação civil, que é pela infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município. E se for a condenação judicial em órgão colegiado por ato doloso de improbidade administrativa. Pedro, pode passar. Tem também, ainda pela condenação criminal, se forem crimes contra a administração pública, como eu falei no primeiro tópico, e que teve o rol aumentado, o patrimônio público, a condenação por os crimes de abuso de autoridade, como já falei, e as condenações por Tribunal de Contas, que são a reprovação das contas, como também já falado. Pode passar. E ainda, na Justiça Eleitoral também, por abuso de poder político e inelegibilidade das condenações por crimes eleitorais, nos que se comine a pena privativa de liberdade. Próximo. E agora, teve já a decisão, né? Primeiro a gente tem que fazer o registro da candidatura, e aí, se houver alguma inelegibilidade, a aferição é agora nesse momento, que depois de observar as causas de inelegibilidade, se não houver, o registro é formalizado. Se de alguma causa de inelegibilidade, no momento do registro de candidatura, o requerimento deve ser impugnado pela parte legitimada. E devem ser conhecidas decididas pela Justiça Eleitoral por ocasião no processo do registro de candidatura, e ela pode acarretar a negação do registro de candidatura ou a sua cassação, o cancelamento do diploma ou a perda de mandato eletivo. Próximo. E aí a gente pode fazer a substituição de candidato, se o candidato tiver inelegível. E aí o partido político ou a coligação pode substituir para os que tiverem o registro indeferido, cancelado ou cassado, ou ainda se esse candidato renunciar ou falecer após o termo, isso de acordo com o artigo 13 do Código Eleitoral, da Lei nº 9504 de 97, o artigo 17 da Lei Complementar 64990 e do artigo 101, parágrafo 1º do Código Eleitoral. E tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, com exceção apenas do caso de falecimento do candidato. E é isso. Muito obrigada. Foi um trabalho muito, muito proveitoso. A gente conseguiu aprender bastante e é isso. Muito obrigado. Boa noite a todos.